Bom dia pessoal do YouTube. Vamos lá para mais uma aula de hoje para você aprender muita coisa. Então, você conhece seus direitos, conhece seus deveres, sabe onde encontrá-los, sabe como pesquisá-los, sabe a origem, o fundamento, quem fez, como fez, por que fez. Cai muito em concurso, cai no Enem, cai no vestibular e serve para você ser um bom cidadão. Como é que você vai ser um bom cidadão se você não sabe seus direitos? Então vamos lá. Ah, o direito, ele tem um princípio básico na nossa Constituição. Né? A nossa Constituição, que é o livro-mãe dos direitos, é da onde emana, é aquilo que constitui a base dos nossos direitos, é a Constituição. Então, a Constituição Nacional Brasileira, a Carta Magna, de 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã, Ulisses Guimarães, né, a redemocratização, que foram aí os Ives Granda, que foram aí os mentores da nova Constituição, lá de 1988, eles estabelecem um rol de direitos e deveres, penas e penalidades, crimes inafiançáveis, formas de punição, tudo lá no artigo 5º da Constituição. Lembrando que nós temos direitos individuais, sociais, coletivos, trabalhistas e demais direitos aí, todos emanam aí do artigo 5º, né? Então eu vou explicar para vocês na aula de hoje o artigo 5º da nossa Constituição Nacional Brasileira. Como é que começa o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei sem distinção de raça, credo, cor, nacionalidade, origem, gênero ou classe social. Todos são iguais perante a lei. É um princípio fundamental aí do nosso direito, a igualdade. Ele tem uma inspiração aí lá dos ideais da Declaração dos Direitos do Homem, lá da Revolução Francesa, do Iluminismo. Todos são iguais perante a lei sem distinção de raça, credo, cor, origem ou nacionalidade. O artigo 5º da nossa Constituição, ele tem como base a ideia de que o Estado deve promover os direitos do homem, né? Então, em cinco pilares, nós temos 5 direitos básicos. 5 direitos básicos: vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Então, nós podemos entender assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, credo, cor, origem, nacionalidade, gênero ou classe social. Todos nós temos 5 direitos pétreos, direitos invioláveis, ó. Bem no concurso, ó, no concurso tem essas pegadinhas. Direitos invioláveis, cláusula pétrea, o que mais? Direitos individuais, coletivos, sociais. As bancas adoram perguntar: são direitos sociais a vida, a igualdade? Não, eles são direitos invioláveis. São direitos coletivos, a privacidade. Vocês têm que cuidar com as questões interpretativas aí das provas. Isso faz muito aluno aí se perder. Então, ler muito bem a pergunta, grifar os verbos, né? O que eles estão querendo saber? É direito individual? É direito coletivo? É direito social? É direito adquirido? É direito inviolável? Cada coisa tem a sua natureza. Então, os direitos invioláveis: vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Todos são iguais perante a lei sem nenhum tipo de distinção. E aí vem um rol de direitos que derivam desses direitos da vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Vem um rol de direitos, né? A Constituição de 88, ela foi revolucionária em seguinte sentido: ela trouxe a ideia de que todos são inocentes até que se prove o contrário. Há uma presunção de inocência, né? Então você tem a liberdade de crenças, convicções, a sua liberdade religiosa. Ninguém pode ser privado
de direitos por motivos de crenças, de filosofias políticas ou de convicções ideológicas. Ninguém pode ser privado de direito nenhum, seja por religião, seja por crenças, seja por convicções políticas, ideológicas ou filosóficas. O artigo 5º é muito claro nisso, né? Liberdade de ir e vir. Liberdade é direito, você tem o direito de ser julgado, você tem direito ao silêncio, você tem direito a não produzir provas contra si mesmo. Então você tem um rol de direitos ligados à liberdade, à igualdade, à propriedade, à vida e à segurança, né? Desses direitos emanam tudo, né? Da vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança emanam todos os demais direitos. Princípio da igualdade, a liberdade de ir e vir, a liberdade de crenças religiosas, filosóficas e políticas, não podendo você perder nenhuma vantagem por crenças religiosas ou convicções políticas, ou ideológicas ou filosóficas. Um direito de ser julgado, ninguém é considerado culpado até que se prove o contrário, presunção de inocência. Você tem direito a um julgamento, você tem amplo direito à defesa, né? E ao contraditório. Isso é bem claro lá no artigo 5º, que você tem amplo direito à defesa e ao contraditório. Aí desse rol de direitos que você tem mais ou menos elencado ali os 5 direitos invioláveis. Deriva desse aí mais uns 15 direitos que são derivativos desse aí. Você tem mais ou menos uns 25, 30 direitos individuais ali postos no artigo 5º. Ir e vir, liberdade de crenças, liberdade de expressão. Olha só, uma riqueza que há no artigo 5º. Você tem liberdade de expressão. Liberdade de convicções filosóficas, políticas, o direito de ser julgado, né? A presunção de inocência, o direito à igualdade. Ninguém pode invocar religião ou classe social ou etnia para se eximir das obrigações legais, né? Ninguém será preso por professar uma crença religiosa ou uma ideologia. Você apenas será... você não pode fazê-la, você não pode invocar religião ou crença filosófica para se eximir das obrigações legais. Aí você não pode. Por exemplo, a lei obriga você a pagar IPTU. Mas porque eu sou católico eu não quero pagar IPTU. A lei obriga você a ter habilitação. Mas eu sou da ideologia liberal, que eu acho que o Estado não deveria existir nem intervir na minha vida. Você não vai poder alegar isso, entendeu? Por mais que seja uma convicção tua, você esteja certo que o Estado não deveria se intrometer em nada da tua vida, absolutamente nada, que é o que eu penso também. Você não vai poder, quando o guarda for prender a sua moto, por você estar sem habilitação, você não vai poder invocar o liberalismo para sair daquela situação, para liberar a sua moto ou te liberar, né? Então, olha só, a Constituição também coloca assim, os crimes definidos como os crimes hediondos e as penas para esses crimes. Então, olha só, tem os crimes inafiançáveis. Você sabe quais são os crimes inafiançáveis? Tortura, tráfico de droga, crimes hediondos, racismo, ação de grupos paramilitares, terrorismo, são os crimes inafiançáveis, não cabe fiança. Quais são as penas? Existe pena de morte segundo a nossa Constituição? Existe, claro que existe. Tem um caso, olha só, isso cai muito em concurso. Existe um caso em que há previsão de pena de morte, que é em caso de guerra declarada, ou nos crimes propriamente definidos como os crimes militares. Aí há um juizado especial para crimes militares e pode haver pena de morte. Existe, então existe numa situação. E mais o estado de defesa, né,
e legítima defesa, estado de necessidade e tal. Penas, não pode haver penas severas, penas de banimento, penas cruéis, né? Você tem como pena, você tem a restrição da liberdade, que é a prisão, multa, serviços alternativos, restrição de alguns direitos, né? Uma forma de penalizar alguém é tirar alguns direitos, né? Alguns direitos da pessoa. Você não pode sair à noite, não pode frequentar determinados lugares, entendeu? Você está isento de alguns direitos. É muito rica a nossa Constituição, o artigo 5º cai muito em concurso, essas questões, né? Ela precisa uma boa interpretação, né? Para isso, precisa uma boa interpretação para você não cair aí, né? Ela é muito vasta, né? A nossa Constituição é muito vasta. Existe lá dentro o rol de direitos, né? Direito penal, direito constitucional, direito civil, direito tributário, direitos sociais e coletivos, direitos individuais, né? O que foi lá como o ato institucional 5 foi tirado aí alguns direitos individuais, como é que chama? A cessação dos direitos individuais, a cassação dos direitos individuais, né? Ou seja, aquele rol de direitos individuais, vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança, todos são considerados inocentes até que se prove o contrário. O ato institucional 5 teve a restrição dos direitos individuais. Então você podia ser preso, hoje você só pode ser preso em 2 situações: flagrante ou mandado é outra coisa, mandado judicial. Com o AI-5 não, a prisão era um ato autotutelado, era coercibilidade, a polícia podia fazer isso sem nenhum aparato judicial por trás dela. A polícia tutelava, né? Ela restringia os seus direitos de locomoção, não tinha mais liberdade de ir e vir, de manifestação, de expressão, é ditadura. Por isso que essa Constituição é a democrática, ela estabelece um rol de direitos, entre eles a liberdade de crença, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, o direito à igualdade, ser julgado de forma igual, não é pela sua religião, cor de pele ou convicção política que você vai ter julgamentos diferentes. Presunção de inocência. O ato institucional 5, ele colocava coercibilidade, a polícia a polícia ainda é caracterizada pela coercibilidade, mas ela tem que ter um mandado ou uma situação de flagrante. Naquela época não. Cismava com você na rua, você podia ir preso e simplesmente desaparecer pela tua convicção política. Então essa foi a superação que a Constituição Democrática de 88 trouxe. A liberdade e igualdade na preservação da sua vida, a segurança. E é isso aí, pessoal, é muita coisa, né?